Never see a medicine from God's face. Never see a weakness from God's face. Because now I see so happy, so I don't so Boa noite, boa noite. Nessa sexta-feira, 17h52, horário de Brasília, estamos aqui juntinhos para o nosso dia 20 da live Palavra e Psique. E eu convido você para estarmos refletindo hoje sobre o tema A Nova Criação. Está ali no versículo de 2 Coríntios 5,17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu vou ler aqui o versículo inteiro. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa minha versão aqui é Bíblia Shed, tá bom? Talvez a sua versão aí seja um pouquinho diferente, né? E a reflexão palavra e psique
diz assim: cada transformação interior é oportunidade de renascer. O que emerge é mais autêntico e conectado à alma, à sua essência. É sobre essa reflexão aqui que nós vamos trazer um pequeno estudo nessa live do dia 20. E a gota terapêutica diz assim: renovar-se é reconhecer a própria evolução. Vamos então aqui para a nossa ideia central da live. Transformação interior não é apagar quem fomos, é permitir que algo mais verdadeiro emerja. Na linguagem bíblica, é tornar-se nova criatura, é o que o versículo diz, né? E na linguagem psicanalítica, boa noite, na linguagem psicanalítica, é deixar de viver apenas pelas defesas, automatismos e papéis antigos para entrar em contato com algo mais autêntico de si mesmo. Essa é a ideia central da live. E o que esse versículo está dizendo? Raquel, boa noite, querida. O versículo que nós estamos estudando hoje na live 20 é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o que esse versículo está nos dizendo, né? As coisas antigas já passaram. Não significa perder a memória, negar a história ou fingir que nada aconteceu. Significa que o passado deixa de ser o único roteiro disponível. Olha aí o que tanto a gente trabalha na psicanálise, né? Significa que o passado deixa de ser o único roteiro disponível. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas, queridas. O tema de hoje, repetindo aqui para vocês que chegaram agora, é a nova criação, tá? Está ali em 2 Coríntios 5,17, é o nosso versículo base, e nós estamos aí refletindo agora à noite. É o nosso dia 20 das lives Palavra e Psique. Boa noite, Lu, seja bem-vinda, querida. E a outra parte do versículo que fala: eis que se fizeram novas. O novo não é um personagem perfeito. É uma nova forma de existir, mais consciente, mais livre e mais coerente com a verdade interior. Boa noite, minhas queridas. O renascimento que nós falamos aqui, que cada transformação interior é um processo de renascimento, esse renascimento ele é um processo, ele não é uma mágica, né? E a Bíblia fala de novidade de vida. A experiência humana mostra que essa novidade costuma amadurecer passo a passo num processo. O renascimento é um processo. A gente costuma falar tanto em processo, né? Na terapia, a psicanálise fala tanto em processo, né? E agora, falando aí na psicanálise, eu queria integrar, né, essa relação da nova criatura, da nova criação com a psicanálise, né? A psicanálise ela observa que muitas pessoas vivem repetindo padrões sem perceber, não é verdade? São relações, são medos, formas de agir como padrões, né? Expectativas herdadas dos pais, de quem nos criou, né? Do ambiente que nós fomos criados, do ambiente em onde nós estamos inseridos, né? Essas repetições funcionam como roupas antigas, né? Da vida psíquica. São roupas antigas da vida psíquica. Quando alguém começa a reconhecer esses padrões, conscientemente, né? Sentir o que foi evitado e nomear a própria existência, aí surge um espaço de escolha, um espaço para você escolher, para você decidir, né? Isso não cria um eu perfeito, entre aspas, né? Mas sim um eu mais verdadeiro.
Faz sentido aí para vocês? Comenta aqui para mim. Eu queria fazer uma ponte aqui entre os dois olhares, né? O olhar bíblico e o olhar da psicanálise, né? A visão bíblica. Em Cristo, a pessoa é chamada de uma nova vida, de uma nova criatura, né? E na visão psicanalítica, ao tomar consciência do que aprisiona a pessoa, essa pessoa ganha liberdade para viver de modo menos automático, né? E o ponto comum entre as duas visões, a transformação real acontece de dentro para fora e produz mais autenticidade, responsabilidade e conexão com a sua própria verdade, com a sua própria essência. Boa noite. E o que emerge aí desse renascimento, né? A reflexão Palavra e Psique fala que esse renascimento ele emerge mais autêntico, mais conectado com a nossa alma, mais conectado com com a nossa essência, né? O que emerge desse renascimento, né? A capacidade de dizer isso sou eu. Olha que profundo. Isso sou eu, sem precisar representar o tempo todo. Menos necessidade de esconder fragilidades atrás de máscaras rígidas. Mais coerência entre fé, emoções, escolhas e relações. Mais liberdade para amar sem repetir exatamente os roteiros antigos. A possibilidade, o mundo de possibilidades que emerge desse renascimento de conexão com a nossa essência, conexão com a nossa fé, conexão com algo maior do que nós, né? Eu queria ler aqui uma frase para vocês, simples, mas ao mesmo tempo profunda, que resume tudo isso que nós falamos até agora. Se você quiser anotar, se você tiver aí com papel, com uma caneta, eu até vou solicitar para vocês separarem aí já para o nosso exercício simbólico no final da live, tá? Uma xícara, não é aquela musiquinha da xícara, da colher, não, não é aquela musiquinha de criança, não. Um papel, tá? Uma folha de papel. Gente, não reparem na minha unha, hoje é sexta-feira e já se esgotou aqui o, o tempo do esmalte da semana, né? E uma semente, tá? Pode ser um grão de feijão, de arroz, qualquer semente que você tem aí. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar dessa semente específica que eu ganhei lá na Conferência Eva. Olha que linda. É um feijão bem grande, né? E está escrito amor. Foi um ato profético que nós fizemos. Nós deixamos uma ilustração de uma maçã, né? Como se fosse um símbolo de algo que a gente queria se desfazer, né? E aí no final do ato profético a gente recebeu uma semente, né? Com algo que a gente queria receber. E justamente aquilo que eu falei em oração, que era mais amor, eu recebi, eu peguei, entre várias sementes, eu peguei essa daqui, ó, escrito amor. Nossa, foi muito, muito pontual esse ato profético. Então eu tenho ele aqui, eu deixo aqui perto na minha mesa de atendimentos, e eu separei ele para a gente fazer essa atividade simbólica no final da live, tá bom? Então, separa aí, fica ouvindo a live, dá um pulinho lá na cozinha, pega a xícara, uma semente, uma folha e uma caneta, tá bom? Forte, né, Aline? Gostou? Então pega aí para você fazer com a gente. Pega essa ideia para fazer aí nos seus atendimentos também, tá?
eu queria trazer aqui também um pensamento lúdico, né, para a gente ilustrar tudo isso que a gente conversou até agora. Por exemplo, se você atualiza o aplicativo do seu celular, se você atualiza o aplicativo aqui do Instagram, por exemplo, no seu celular, né? Você atualizou ele está ali numa nova versão, provavelmente corrigiu erros, né? Corrigiu alguns problemas, né, ali do aplicativo, né? Quantas vezes a gente entra aqui em lives, até mesmo na live da Ângela, de tanto a gente entrar todo dia, os comentários não sobem pra gente, né? E aí o aplicativo atualiza e aquele erro ele some, né? Geralmente as atualizações dos aplicativos são para corrigir erros e para atualizar, trazer coisas novas, botões novos, né? Atualizações. Agora aqui, por exemplo, na live, a gente pode botar o link aqui de qualquer tipo de link. Eu coloquei aqui o link do grupo, da terapia em grupo, a travessia, né? Que eu estou com a primeira turma em aberto, aproveitar aqui para falar um pouquinho. A, a primeira turma da terapia em grupo, né? Eu abri com o intuito justamente para atender, né, as pessoas que no momento não podem investir numa, num atendimento num atendimento individual, né? E a terapia em grupo é uma opção, né? Mais em conta, mais acessível. E a terapia em grupo eu coloquei o nome A Travessia porque a psicanálise, a terapia é justamente a sugestão de uma travessia, né? Estamos atravessando ali é uma caminhada, é uma jornada, né, de autoconhecimento. Então eu coloquei esse nome e o símbolo de uma porta com uma ponte, né? Você dá o primeiro passo ali, abre aquela porta e atravessa aquela ponte, né? E esse é o símbolo, né? É algo simbólico para que a sua consciência possa estar aí associando, né? A terapia em grupo com uma travessia, tá bom? Se você estiver assistindo essa live já gravada, me chama no direct que eu também te envio o link do grupo, da terapia em grupo, que lá você vai ter mais informações, tá bom, queridos? Aproveitei aí esse parêntese, dei um tempinho aí para vocês pegarem a xícara, o papel, a semente, né, e a caneta. E voltando a falar da atualização do aplicativo, né, de um celular, para a gente refletir sobre tudo isso que nós falamos até agora, sobre a nova criação, ser uma nova criatura, cada transformação interior uma oportunidade de renascimento, e o renascimento surge dentro de nós, né? Algo mais autêntico, algo mais conectado com a nossa essência. E quando a gente atualiza ali o aplicativo do celular, imagina aí, mesmo você, se você continuar apertando os mesmos botões errados, por exemplo, para fazer um story, você aperta o botão do Reels, para fazer uma live, você aperta o botão do story, não vai funcionar, né? E se você continuar apertando os botões errados, a sua experiência com aquele aplicativo não vai mudar, né? Mesmo ele estando atualizado, você não vai desfrutar daquela atualização, né? O que eu quero dizer com isso? Que a transformação interior não é só instalar uma versão nova, a nossa versão interior. Não é só instalarmos uma versão nova, né? É também aprender novos modos de utilizar a vida, de usar a vida, né? Eu tenho lido aí o livro do, agora esqueci o nome dele, do psicólogo, é, que o título é que a gente precisa amar, desamar para amar de novo. É algo nesse sentido. Eu não tô com a capa aqui do e-book no celular, senão eu mostrava para vocês. Mas ele fala justamente isso, da gente, e eu trago isso também na terapia de casal, né? A gente precisa desamar, ele fala sobre isso, desamar a nossa versão antiga para amar a versão nova, desamar a versão antiga do nosso cônjuge para amar aquela versão nova. Porque a nossa vida é uma constante mudança. A Bianca que vocês estão vendo na live aqui hoje, há um ano atrás era uma outra Bianca, né? A Bianca que vocês estão vendo aqui hoje, ela
está em constante transformação, né? Ela está em constante atualização como aplicativo, né? Então, assim, o seu filho hoje não é o seu mesmo filho do ano passado. Ele está numa versão nova e você precisa deixar de amar aquela versão simbolicamente para amar essa versão atual. Se você ficar amando só a versão criança, bebê do seu filho, você vai perder a versão atual dele e provavelmente isso vai criar um distanciamento, provavelmente isso vai criar uma desconexão, né? Principalmente em casais que precisam estar sempre investindo na sua conexão um com o outro, né? Então, esse livro é muito bom, maravilhoso, me deu essa amplitude, essa visão com relação a nossas versões, né, de vida. E muitas vezes a gente esbarra, né, nessa dificuldade para os relacionamentos, né? E eu vou até procurar aqui para poder, deixa eu dar uma pausa aqui para poder mostrar para vocês qual é o livro. Eu tenho ele aqui em formato de e-book, porque eu acredito que seja importante recomendar para vocês. Recomendo para os meus clientes. É o psicólogo Marcos Lacerda. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um sotaque nordestino, ele é bem engraçado. Psicólogo e youtuber do canal Nós da Questão. Talvez vocês conheçam já ele. E o nome do livro é Amar, Desamar e Amar de Novo. Como garantir um relacionamento saudável e feliz. Dica boa é dica para se compartilhar, né? Boa noite, Flávia. Então, queridos, voltando aqui ao símbolo, né, do aplicativo atualizado. Deus, ele não faz um reset de fábrica na nossa memória quando ele nos chama de nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Ele nos chama para uma nova forma de caminhar com a nossa história. Ele não apaga a nossa história. E a análise, na terapia, nos ajuda a perceber quais caminhos antigos ainda estamos percorrendo no automático e precisamos mudar, precisamos atualizar. Boa noite, Luana. Então agora nós vamos para o nosso exercício simbólico que se chama A Mala e a Semente. Hoje é sexta-feira, estou estendendo um pouquinho a live, né? Mas depois do exercício a gente vai encerrar, tá bom? Então aí, ó, se você quiser fazer comigo esse exercício, ó, pega uma folha, uma caneta, uma xícara, não é a musiquinha da xícara, e uma semente. Pode ser um grão de feijão, um grão de arroz, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? O primeiro passo, nós vamos pegar o papel e escrever uma frase curta, tá? Algo que você carrega há muito tempo. Por exemplo, preciso agradar todo mundo, tenho medo de me decepcionar, ou tenho medo de decepcionar o outro, nunca sou suficiente, coisas desse tipo, tá bom? Você vai escrever aí nesse papel e reservá-lo, tá? Vou dobrá-lo aqui para dar a ideia de que eu já escrevi, tá bom? Tá no plantão, né, Flávia? Depois você assiste gravada, tá bom? Ah, tá ouvindo, né? A semente, o que a gente vai fazer com a semente? Abaixo dessa frase, eu dobrei, mas não era para dobrar. Abaixo dessa frase que você escreveu no papel, que seria a frase sobre algo que você carrega há tempo demais, né? Abaixo dessa frase, você vai escrever uma nova frase, simples e verdadeira,
de uma fase nova que você deseja cultivar. Por exemplo, posso colocar limites, posso aprender sem me destruir, meu valor não depende de perfeição. Então, primeiro você vai escrever, né? Recapitulando. Primeiro você vai escrever uma frase que você carrega há muito tempo, né? Preciso agradar todo mundo, por exemplo. Embaixo você vai escrever uma frase simples e verdadeira, mas que você deseja cultivar. Por exemplo, posso colocar limites. Então vão ser 2 frases, tá? E aí você vai dobrar o papel, agora sim vai dobrar o papel e vai colocar abaixo da xícara. Essa segunda frase, ela representa a semente, tá? A primeira fase, a primeira frase representa uma mala, algo que você quer se desfazer. E a segunda frase representa uma semente, algo que você quer plantar, tá bom? Então você vai dobrar o papel, colocá-lo debaixo da xícara por alguns segundos. Isso não é mágica, tá, gente? É um exercício simbólico para sua mente absorver. É uma memória corporal, tá bom? Um exercício simbólico. Então você vai colocar aí o papel dobrado embaixo da xícara por alguns segundos e você vai dizer, vai mentalizar: eu reconheço o que carrego, mas escolho cultivar algo novo. Eu conheço o que carrego, mas escolho cultivar algo novo. E aí você pegando a sua semente, né, o seu grão que você tem aí, você vai colocar do lado da xícara, né, como símbolo do que você está plantando. Não é magia, como eu falei, é memória corporal. E o cérebro, o nosso cérebro, ele gosta de rituais simples, né? Ajuda a marcar uma decisão, né? Você está plantando uma semente em, em cima daquilo que você não quer mais para sua vida, né? O que que vocês acharam dessa atividade? O fato de vocês colocarem a folha embaixo da xícara é para mostrar que está abaixo, né, de uma superfície. E aí você coloca a semente, simbolizando que você está plantando algo novo sobre aquilo que você quer tirar da sua vida, né? E plantar algo novo, né? Uma nova história, uma nova criatura, né? Uma nova criação. A semente representa isso. E para nós terminarmos, 2 Coríntios 5,17 nos lembra que o novo pode nascer no meio da nossa história real. A fé aponta para uma nova vida, a psicanálise ajuda a reconhecer o que nos prende ao velho roteiro. Renascimento não é negar o passado, é deixar que ele emerja alguém mais autêntico, mais consciente e mais conectado à sua própria essência. Foi isso que nós falamos lá no início da live, né? Que o renascimento ele nos conecta à nossa própria essência, nos torna mais conscientes, né? Queridos, desejo aí um bom fim de semana para vocês. Agradeço a todos que entraram aqui na live, aos que vão assistir a live já gravada, aos que ficaram até o final. E não esqueça de, se você tiver interesse, de participar da terapia em grupo. O link está aqui embaixo, tá? E em breve nós vamos estar lançando aí o e-book desse devocional dos 21 dias, o volume 1. E após os 21 dias, nós vamos entrar em mais uma jornada, né, de mais 21 dias de live, Palavra e Psique, trazendo aqui reflexões, gotas terapêuticas para vocês todos os dias, tá bom?
Um beijo, fiquem na paz. Sempre vou cantar cada vez mais vou te amar. Teu nome, Jesus, eu vou declarar. Ó, com doce é te adorar. Senhor, vem teu nome. Senhor, vem teu nome. Senhor, vem teu nome. Que me faz cantar sempre. E não há outro nome. E não há outro nome. E não há outro nome. Jesus perdido. Tu tens sido comigo tão fiel. De ti jamais me esquecer. Teu nome, Jesus, eu quando se te adorar, Senhor, em teu nome. Boa noite, Paty. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Que me faz cantar santo. E não há outro nome. E não há outro nome. E não há outro nome. Jesus é digno. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Que me faz cantar sempre. E não há outro nome. Boa noite. Jesus Assistam a live gravada, tá? Eu vou subir ela agora. Que eu encerrei agora, mas vai ficar gravada, tá bom, queridos? Beijo. Jesus, teu nome, o sol que vence toda a escuridão, a vida e a ressurreição, Jesus.